Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus. Quem está vivo, diga amém. Quem já não ouviu alguns pregadores, né, alguns homens de Deus falar isso? E nós temos que agradecer a Deus por nós estarmos vivos. E agora nós vamos aprender a estar vivos em abundância, a abundância do amor de Cristo. Amém? Nós vamos dar continuidade no nosso estudo devocional no capítulo 15 do livro de Marcos, né? Iremos falar de Jesus perante Pilatos, Jesus entrega aos soldados, Simão leva a cruz de Jesus, a crucificação, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus. Amém? Peço a todos que façam também as suas orações, né? Nós vamos orar agora. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, mais essa tarde, mais essa noite, por todo momento, ó Deus, que o Senhor tem estado com nós. Nós pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos corações duros, muitas vezes, e pelas nossas corruptências da carne, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor nunca nos julgou. O Senhor sempre nos acolheu quando nós te buscamos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por ser o nosso Pai, o nosso amigo fiel. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que todo espírito que não seja do Senhor, que seja anulado e cancelado agora, neste momento, na minha vida, nos meus negócios, nos negócios das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, essa palavra, na casa, que nós venhamos ter paz, a paz do Senhor, o amor do Senhor seja transbordado. Sonda nossos corações, ó Pai, tira toda a corruptência da carne, todo o engano, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar direção, sabedoria, entendimento da palavra e que possa nos restaurar, nos reavivar, nos dê, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a capacidade, ó Pai, de entender a Tua palavra neste momento. Nos capacita, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, através das nossas vidas, cumprir os propósitos que o Senhor fez e tem por nós. Que nós venhamos ter sabedoria de passar por todos os processos, ó Pai, que estamos passando em nossas vidas, que muitas vezes achamos que estamos longe de Ti. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é fiel, o Senhor é infinitamente mais do que podemos imaginar. E o Senhor nos ama. Eu sou um amado do Senhor. Repete aí também você na sua casa. Fala, eu sou amado de Deus. Eu sou o amado de Jesus. Ele me ama. Amém? Você vai ver como é que Ele te ama aqui. Então vamos lá. Vou fazer antes aqui, eu vou comentar com vocês de um propósito que nós vamos ler também, né, posteriormente, estudar o próximo livro, o livro de Lucas. E nas minhas orações hoje, Deus tocou muito forte que para as pessoas que estão enfermas, ou aqueles conhecidos que estão com alguma enfermidade, ou do coração, ou da alma, ou física, que você possa enviar isso para eles. Não me explique por quê, tá? Mas estou passando a mensagem aí. Então vamos lá. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com anciãos, os escribas e todo o sinédrio. Então, você já sabe quem estava com ele aqui, né? É o que nós temos o propósito agora de orar por essas pessoas que têm essa autoridade aqui nessa terra. Nós precisamos orar pelos anciãos, pelos escribas
e pelos sinédrios, para que Deus toque no coração deles, incomode eles. O poder que nós temos, gente, juntos, unidos, da oração, ela muda tudo, junto com a fé. Então, eu vejo que nós precisamos nós não vamos falar mal, né? Eu cheguei a alguns vídeos, até que uma coisa é você falar da pessoa, uma outra coisa dos atos que estão acontecendo. Olha numa aqui, eu falei de fulano, de ciclano, né? Assim, da pessoa específica, não tem, isso aí não vai me pertencer. Agora, o que está acontecendo, a gente, né, igual o pecado. Jesus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, a gente ama a pessoa, mas não ama o que ela não vai concordar com o que ele está fazendo. O que nós podemos fazer? Com autoridade, com sabedoria, com entendimento, com amor de Cristo, orar por esses nossos irmãos. Porque se Deus escolheu eles para estar ali, né, fazendo determinado tipo de trabalho, né, que muitos, inclusive, são abençoados mesmo, têm unção, mas se perderam o coração. Então nós temos que começar a orar para que essas pessoas voltem ao primeiro amor de Cristo, porque nós precisamos dele no reino de Deus, independente de religiosidade. O reino de Deus ele não pode ser dividido. Nós temos que orar, olha para você ver, hein? Nós temos que orar por aqueles que estão na direção e nós temos que orar para aqueles que afastaram por causa dos que estavam direcionando. Aí nós vamos conseguir voltar todo mundo. Aí nós vamos fazer o papel de igreja de Cristo. Sabe por quê? Nós vamos ver aqui agora. Amém? Capítulo 15, né? Vou repetir aqui, começar e vamos nessa. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Vocês lembram o que eu falei com vocês no vídeo aí? Esse aqui é um código que eu estou usando. Quando a pessoa vier te acusar, tu que o dizes. Ah, você que fez isso e tarará, tu o dizes. Aprende isso. Tu o dizes. Amém? Então, é o 3. Então os principais sacerdotes os acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Aí, olha pra você ver como é que tem um emocional aqui, ó. E aí, você não vai reagir não? Né? Querendo mexer com o ego da pessoa? Então, né, vocês começam a observar aqui como é que um acusador ele faz. Ele quer que você responda, como Jesus usou aqui de sabedoria, né? Sempre tem, fala, tu dizes, aí ele não teve brecha, aí ele pega e quer jogar no ego da pessoa, né? Vê quantas acusações te faz, e aí? E aí, você é um bobo, vai ficar aí desse jeito, não vai reagir, não? Aí você fica, ó, glória a Deus, aleluia, vai orando em silêncio, deixa o pau quebrar, vai olhando, né? Faz igual os ninjas aí da terra, aí, igual que esse filme de ninja, o cara é mente sã, corpo sã, não é assim que eles falam? Então você começa a ter o controle emocional. Olha, tá vendo? Aonde que vem a emoção? Olha o coração. Se o seu coração estiver bom, gente, você vai ficar esquentando a cabeça com isso aqui, não. Você não pode deixar o raciocínio, às vezes, né? A defesa cerebral, às vezes que o cérebro está para te defender também de muitas coisas, você deixar ele reagir acima do seu coração em algumas coisas. Porque o racional nosso, ele muitas vezes, ele não é o racional de Deus, né? Porque ele quer às vezes acusar, ele quer fazer alguma coisa para te defender. Essa é uma das funções, né? Ou te proteger, te resguardar. Só que, vamos continuar.
Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Esse é o cara mesmo, né? Até o cara que está te julgando admirou ele. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amontinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Então um cara que cometeu homicídio, né? E Jesus ali que não tinha feito nada, o pessoal estava como diz, por causa de uma fofoca, por causa de uma língua, né? O músculo aí que mais trabalha no corpo humano, a língua, né? Então você tem que descansar ele de vez em quando, a não ser que for para abençoar os outros. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Olha, a multidão, muitas vezes, ela não tem razão. Você quer ver como é que é? Ah, mas todo mundo está falando isso. Então grava isso. Quando a pessoa falar assim, todo mundo está fazendo isso. Vou até colocar aqui que eu vou fazer um título desse vídeo top. Deus vai me dar uma sabedoria aí. Então, todo mundo está indo para tal lugar. Todo mundo já está fazendo isso, pai. Todo mundo está fazendo isso, mãe. Aí a mulher chega para o marido, mas todo mundo, todos os maridos, as mulheres estão fazendo isso. Mas todos os maridos estão fazendo isso. Mas todo mundo que trabalha aqui na empresa está fazendo isso. Todo mundo. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos respondeu dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais, inveja, guarda esse negócio aí, por inveja. A inveja, olha para vocês terem uma noção aqui, vou ler. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe havia entregado. Presta atenção. O homicídio que foi aqui, né? Eles vão tentar bloquear esse vídeo aí, mas não tem problema não, nós vamos falar. Então esse crime que eles cometeram, o que está no coração do homem às vezes, que é aqui, dependendo da pessoa, né? Que é a inveja, a pessoa fica cega de tanta forma, né? Você vê que o coração, ele às vezes, se ele tiver corrompido, a sua mente não consegue controlar aquele sentimento, correto? Que você às vezes faz uma coisa errada, que você às vezes faz um julgamento errado, por coisa que está no seu coração, por inveja, correto? Vocês entenderam? Faz a pessoa perder o senso da situação. Então, por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. O coração é mais importante que ele que comanda tudo. E é aonde que Deus sonda a gente. Você vai falar, pô, mas por que ele comanda tudo? Por mais que o cérebro é o que pensa, mas aonde que manda energia para o cérebro é o coração. Né? Então, assim, o cérebro faz as configurações vamos falar de um jeito aqui, pode gente vai me questionar, mas não tem problema não. Então, vamos dizer, o sangue, ele vai passar no coração ali, ele vai mandar informação. Ele vai mandar como se fosse uma mensagem para o corpo inteiro. Aí o cérebro, ele vai pegar e vai fazer a leitura daquela mensagem. Ele vai falar assim, isso aqui está precisando disso, isso aqui está precisando daquilo. Tanto é, gente, que a gente tem que fazer, quando a gente faz exame de sangue, né, vamos dizer assim, a gente não tem que fazer o estudo lá de quantas vitaminas tem, e é isso e aquilo, o balanceamento lá da questão de vitamina.
Não é assim? Então, dentro do sangue, o sangue é vida enquanto o coração está batendo. Depois que ele parou de bater, já era, né? Então, vamos continuar. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que, olha aqui, incitaram a multidão no sentido que lhes soltasse, de preferência, Barrabás. Olha, você acha que você está perseguido aí é porque você está errado ou é porque tem uma inveja em cima de você? Está aqui, ó, com Jesus fez isso. Está entendendo então? Qual que é o motivo? Não é porque você está errado às vezes, é porque a pessoa tem inveja, às vezes sem ela saber. Você não fez nada. Jesus aqui não fez nada para a pessoa, não teve, né? Já ficou calado, inclusive, na resposta. Mas por quê? Porque a pessoa tem um problema com ela, de complexo de inferioridade, às vezes, não faz o que ele fez, não quis seguir ele, e aí depois o que ela fez? Ela vai e começa, vai contra. Então, muitas pessoas, às vezes, que vêm te acusar, é porque, né? Você tem que pensar aí também, porque senão a pessoa vai falar, né? Porque tem muita gente também que está fazendo coisa errada e fala, você está falando que eu estou fazendo errado, mas está mesmo. Agora, tem outros que por outras situações, por inveja e por outros probleminhas, vamos dizer assim, por complexos, ele acaba te agredindo, né? Vamos lá? O 12. Mas Pilatos lhe perguntou, que farei então desde a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, crucificam. Mas Pilatos lhe disse, que mal fez ele. Jesus já estava tocando no coração de Pilatos aqui, né? E eles gritavam cada vez mais, crucificam. Então, Jesus ficou calado. As pessoas que às vezes vão te julgar, elas não têm argumento, elas preferem ir para o lado da condenação. Nem sabe por quê. Porque todo mundo está falando, então eu vou condenar também, certo? Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Dá tempo de você respirar fundo aí? Quer se esperar um tiquinho? Quer fazer um joinha aí no vídeo para a gente continuar? Porque essa parte aqui, né, por mais que a gente saiba que esse processo aqui é o que nos dá a salvação, Jesus teve que passar, mas dá uma revolta, né, gente? Não dá? Mas seja feita a vontade de Deus, né? Então você vê que esse processo aqui da vida de Jesus, para que ele cumprisse o propósito, para nos salvar, né? Para ser o nosso Senhor e Salvador, para levar sobre si todas as nossas dores, nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados, curados, libertos, salvos. Ele precisou de passar por isso aqui. Então esse processo é complicado. O processo na sua vida às vezes vai ser complicado, mas ele vai ter um propósito. Então fica firme, porque Jesus aqui, né? Vamos lá. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. O que é destacamento? Toda a incorporação lá, né? Que estava. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Gente, foi os bandidos que colocou a coroa de espinho em Jesus? Não foi. Eu tenho vários amigos de incorporações, né? Vamos falar conhecidos, em todos os poderes, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, e aí vai.
E sempre quando eu tenho oportunidade, igual aconteceu agora esses dias comigo, se o pessoal ver esse vídeo um dia, eu agradeço, né, pela aquela oportunidade, né? A pessoa me furtou, vamos falar assim, uns negócios, uma empresa minha, que eu tinha ajudado, mas depois eu fui ver porque que eu estava ali. E foi bom que o pessoal, né, da Polícia Militar, uns me conheceram e tudo, conversaram comigo, já tinha estudado, aquele negócio todo, foi muito bacana, mando um abraço para todos eles. Mas chegando no assunto, dentre os assuntos que nós estávamos conversando, eu falei assim, e eles eram cristãos, né, e chegaram a tocar em assuntos até da abordagem em alguns casos de Maria da Penha, né, e outras coisas que nós tocamos. Na hora eu fiz uma pergunta para eles assim, vocês estão preparados? Como assim, Henrique? Eu falei, vocês estão preparados para vocês começarem a perseguir pessoas do bem? Aí um olhou para o outro assim, ó, na hora eu achei até que eles iam achar que era abuso de autoridade, né, alguma coisa assim, mas todo mundo ali estava na paz. Aí ele falou assim, aí olha para você ver como é que Deus faz as coisas. Eles falaram assim, você acredita que umas 3 horas atrás nós estávamos conversando justamente disso aqui? Ó, até arrepio. Porque nós entramos na incorporação, a gente tem que seguir o governador, né? Cada um aí na sua corporação. Mas eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender. Nessa situação de alguns casos de fecha, não fecha, abre, que, né, tem hora que eu falo que é critério 100, 100, critério, certo? Porque uns pode, outros não pode. À medida que a lei muda, a multidão ela toma uma certa opinião, ou por inveja, ou por incitação, ou por uma coisa, vamos dizer a lei do homem mesmo, as doutrinas, elas são alteradas, né? Ou os costumes. Aquele representante que está aqui, ó, igual por exemplo, soldados os levaram, destacamento, eles estão obedecendo ordem e vão ter que cumprir o papel deles. Vocês imaginam? Uma coisa é pegar aqui um Barrabás. E uma outra situação é pegar um inocente, um trabalhador lá que está precisando de trabalhar. Então você vê que até aqui, nessa situação da preparação, aconteceu isso. Para esse Barrabás ele tá preso, esses soldados aqui teve que ir lá e prender ele ter sido talvez julgado pelo crime que ele cometeu, que foi de homicídio. Mas aí nessa saidinha aí de final de ano, né, vamos dizer assim, até esqueci o nome agora, no induto, né? Nesse induto aqui, eles, olha para você ver como é que o sistema é complexo. Eles tiram um cara que foi um homicida, que os soldados tiveram que obedecer ordem e a lei, e foram lá, prenderam eles, estão vendo ele solto, que pode ser que ele vai cometer outras coisas ruins para outras pessoas, e ao mesmo tempo, eles tiveram aqui que pegar o inocente por causa de ordem, porque o povo, né, ele estava aqui sendo induzido por alguns invejosos, né? A gente não vê isso, às vezes, uma discussão numa época aí que tem uma questão social de alguns governantes, por causa de inveja, um às vezes não quer liberar uma coisa, o outro quer botar o nome do outro, e aí vai essa coisa aí que a gente não entende. Fala, gente, não é para o povo
Então, algumas decisões, ela vem daquele coração dos nossos líderes governamentais. Por isso que nós temos que orar para aqueles líderes nossos espiritual, para que o coração dele não se corrompa. E nós temos que orar para aqueles líderes nossos que são líderes governamentais, para que os corações deles também não se corrompam ou sejam tomados por Espírito Santo de Deus. Porque em cima da decisão deles, dos governamentais, fazem, né, a gente pode não cometer, não deixar cometer aqui uma certa injustiça por causa de uma inveja. Então, por causa de uma inveja, uns são perseguidos, por causa de uma inveja, a população carece. A Bíblia fala, né? Tem duas situações, fala, se meu povo se orar e humilhar e reconhecer dos maus caminhos, então eu virei do céu e sararei a sua terra. Assim, se eu errar alguma coisa aí, vocês me corrigem. E tem aquela que fala com relação à parte do líder, do líder de sabedoria, o que usa com sensatez, insensatez. Então, esse público hoje, que nós temos que orar para eles, porque aqui nós vamos ter muito irmão cristão exercendo um trabalho governamental, igual eram também os cobradores de impostos, né? Você acha que ele vai, por exemplo, você pega lá um cobrador de imposto, sou suspeito para falar isso aí, né? Mas, por causa de outra, né? Não vou comentar aqui, mas, por exemplo, por causa da minha família, do meu pai, uma discussão que a gente tinha muito era com relação a isso, porque, graças a Deus, ele não está nisso mais, mas existe lá a lei que fala a respeito dos impostos. Aí ele tem um representante dele de impostos, ele tem aqui o representante da polícia, vamos dizer, dos soldados. Mas se aquela lei ela é injusta, porque existe inveja, existem às vezes situações no coração daqueles fazedores da lei que são, quer ver? Vou tentar achar aqui, tá, gente? Que as corrupçências mesmo, quer ver? Acho que está no outro aqui, ó. Tem paciência aí, tá? Por favor. Vai aproveitando essa pausa aí, dá uma respirada, porque não vai ser muito... Aqui, ó. Aqui, ó. Sabeis, aqui está falando mais dos mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Mas eu quero do coração, Jesus. Fala comigo aqui. Você sabe aí? Aqui, ó. Deixa eu guardar isso aqui. Olha só para você ver. O que sai do coração. Isso é a vida como ela é, né, gente? Então, não vou fazer mudança aqui, não. Vou cortar vídeo, não vou fazer nada. Vocês têm que aprender. Então, vamos lá. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Vou até marcar aqui, toda vez eu esqueço esse tempo. 7:21, 7:21. 7 vezes 3, 21. Acabou. Agora eu guardei. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a inveja, aqui ó, tá vendo a inveja aqui? A blasfêmia, a soberba, a loucura. Então nós precisamos pedir a Deus, a mensagem aqui está toda meio misturada, mas vamos lá, vamos que vamos, né? Que os nossos governantes não venham agir com avareza, com a malícia,
com dolo, com lascívia, com inveja, com blasfêmia, porque às vezes tem muitos aí, né? Vocês viram um carnaval aí uma vez, graças a Deus eles foram brincar, depois disso não teve nem mais, né? A soberba, a loucura, tem uns que são loucos, fazem umas coisas que é loucura, né? A prostituição, furto. Então aqui, ó, se a gente vê aonde que o inimigo ele pega os governantes, os nossos líderes. Aqui, ó, coração. Vou escrever aqui na minha Bíblia, coração. Se nós guardarmos o nosso coração contra os maus desígnios, contra a prostituição, não é assim? Então, por exemplo, o líder vai lá e entra em prostituição, ou a pessoa às vezes na igreja, né? Na igreja que eu falo é um líder, ou líder governamental, ou líder espiritual, os líderes nossos aí, ou os líderes da empresa, uma empresa, né? Os furtos, o cara comete corrupção, começa a roubar, ou o líder espiritual desviando situações da comunidade, vamos dizer assim, né? Os homicídios, às vezes a pessoa mata o outro por causa de coisa, adultério, né? Traiu lá, o cara, né? Às vezes está lá. Gente, eu vi um vídeo esses dias que de um ex, Transformers, não, como é que chama? Me perdoa, tá? Por ter falado disso aí. Que veste um homem que veste de mulher, eu esqueci o nome. Põe Transformers aí mesmo, que aí ficou mais fácil, vocês entenderem. Que ele falava que quando ele estava no mundo, testemunho muito bacana, ele frequentava a igreja e tinha alguns líderes que tinham dupla habilidades, vamos dizer assim. O cara era casado, mas ele tinha lá, contratava esse pessoal. Então aqui existe aí um adultério, existe uma prostituição. Então, olha o coração do líder, aonde que ele caiu. A avareza, malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Então, nós temos que começar a ver os nossos líderes se eles não estão tendendo para esse tipo de coisa. E antes disso, a gente começa a orar, sempre orar. Guarda aí, Marcos capítulo 7, versículo 21. Vamos continuar lá? Então, Jesus no anterior, por causa da inveja, os líderes foram loucos de mandar o púlpito, inclusive, para crucificar Jesus. Os soldados, eles tiveram que acatar, eles foram, né? Então, por exemplo, uma situação é aqui, a origem, a causa e o efeito. A origem estava no coração, né? A causa, eles não tiveram, né? Mas aí passa a causa aqui para o pessoal resolver, vamos colocar assim, né? A origem, às vezes, de um líder, o problema vem da origem dele, do coração, que ele gera uma causa para o povo resolver, e aí gera um efeito ruim. Então muitos, igual eu estava falando, eu falei, você está preparado? Por quê? Porque essas pessoas estão no meio. O coletor de impostos, o soldado, se ele não tiver a liderança dele firmada no coração de Cristo, que eu acho que vai ser muito difícil, porque né, Deus não fala isso, que todo mundo vai ser salvo, ou que vai ser liberto, mas ele vai sofrer com o problema. Então, se ele acha, não, porque eu sou e aí o que vai acontecer? Ele vai cometer coisas, se ele não for firme com Deus, ele vai começar a cometer, ele vai estar ali como uma pessoa que ele vai estar participando daquilo. Então você imagina como é que esse grupo aqui
ele também não vai ter um problema psicológico, um problema emocional muito grande. Quem está nesse quadro aqui, ó, o primeiro quadro, né, da minha Bíblia aqui, são os que corromperam o coração. O segundo são os que vão ter que fazer, participar do negócio, porque estão obedecendo ordens. Ah, mas eu estou obedecendo ordem. Tudo bem, mas se você for obedecer uma ordem, né, que ela vai contra os seus princípios, e aí? Poxa, você vai gostar? Você está vendo que ali é injustiça. Você imagina você obedecendo uma ordem de ir lá e fazer isso que fizeram com Jesus. Você ia ficar bem? Ah, não, mas era o meu trabalho. Beleza, é seu trabalho, meu amigo. Mas, entendeu? Então, assim, é complicado, né? É complicado. Né? Por exemplo, uma pessoa que está lá no hospital, né? E vai fazer lá aquele trabalho de desligar os aparelhos, tem coisa que eu não gosto nem de guardar o nome. Você acha que vai ser bom para a pessoa se ela for de Deus ali no coração? Né? Se eu tivesse ali, eu não sei, né? Talvez a gente ia ter que orar, falar, Deus, em nome de Jesus, todo mundo que for fazer isso aqui comigo, o Senhor me dá uma unção de cura, para essa pessoa levantar aqui e curar, para eu não ter que fazer isso. Né? Igual aqui, ó, esses soldados, esse tudo, como é que ele ia fazer? Como é que eles iam fazer? As pessoas que estão no meio aqui dessa coisa. Por isso que nós precisamos de mudar o nosso quadro hoje na vida. A gente, por exemplo, quem está nesse quadro aqui, por está trabalhando, principal, né? Não estou falando que isso aí não é uma coisa que é necessária, não, mas se os nossos líderes fossem pessoas do coração, com o coração guardado, né? A pessoa que não ia sofrer menos. Então o que eu estou querendo assim, que essas pessoas, elas começam a pensar que como nós também estamos nos finais dos tempos, para elas procurarem uma outra profissão, talvez, pedir a Deus direção, para que depois elas não sofram com relação a isso, porque elas vão sofrer. Né? Porque imagina esses trabalhadores aqui. Uma coisa é o corpo né? Vamos supor, o corpo de bombeiro ir lá e resgatar uma pessoa, porque quem salva é Deus. Outra coisa é ele ter que tomar uma atitude de cometer um ato porque o líder dele mandou. Vai lá e afoga todo mundo que está ali. E aí? Fala, peraí, eu vim para resgatar a vida, não, mas é porque senão eles vão... Poxa, vocês entenderam aí? Não consegui explicar, vocês me perdoam. Quem talvez ainda não está tendo assim uma frequência mais avançada para entender isso. Então eu peço para que Deus também... Então nós temos duas orações aqui, ó. Para os nossos líderes e governantes, que são né, os nossos líderes espirituais, quem tem líder ali, e para os governantes. E uma oração também para aqueles que acatam as decisões dos líderes, tanto na parte governamental e tanto na parte espiritual. Porque se você tiver um líder espiritual com o coração corrompido e te mandar fazer determinada coisa, você também vai falar, gente, mas não é esse o evangelho que eu vi. E aí o que esse cara faz? O que aconteceu? Muitos saíram da igreja. Muitos aqui ficaram loucos, às vezes no governamental, porque o cara começa a ver ele começa a prender prender dois, prender três, e daqui a pouco ele está solto, ele fala, gente, que negócio é esse? Eu não aguento. E chega em casa, está lá a família. Então a gente tem que pedir para esse outro grupo, né, vou repetir, o primeiro grupo, para que o coração não seja corrompido. Esse segundo grupo, que são dos soldados, ou que são, né, daquelas outras pessoas que tem que acatar a ordem desse pessoal, o que a gente precisa pedir para eles? Que Deus possa dar discernimento para eles, sabedoria, que naquele posto que ele foi colocado, que ele venha glorificar o nome de Deus, seja qualquer circunstância, ou que ele mude de situação. Eu acho que a pessoa vai ter que mudar, porque uma coisa, ela estava envolvida com
com a pessoa que para exercer situações da lei. Então ele podia dar uma instrução e tudo. Agora vai começar a fazer uma, né? Agora o que acontece? Eles vão começar a soltar os barrabares da vida aí e prender os inocentes. Vocês entenderam agora o que está acontecendo no final dos tempos? Está começando a soltar os barrabás e está pegando, às vezes, uma doninha lá que roubou por colher. Tudo bem que pecado é pecado, roubo é roubo, mas a proporção, né? Mas aqui, ou então que ela foi acusada. Que na verdade tem um cara, um advogado amigo meu, que inclusive ele falou que ele está com um cara lá, um cliente dele, que o cara, eles alegaram que o cara furtou, ele está com comprovante de pagamento e a justiça declarou que ele estava está injustamente. Mas no final do ano, eles mandaram um tanto de gente embora, inclusive homicida. Então é isso que está acontecendo hoje, no final dos tempos, por causa de loucura de alguns governantes e alguns líderes. Então nós temos que pedir oração nesse grupo, no primeiro grupo para o coração, no segundo grupo para eles estarem ali né, igual muitos oraram antes, para que eles pudessem estar ali e ter ali uma direção de Deus. Só que hoje esses líderes aqui, a gente tem que orar também. Esse outro segundo grupo, nós vamos orar para que eles possam ser libertos desse serviço aqui hoje, Deus prosperar eles em outros lugares, até tornarem eles líderes, para que a gente consiga amenizar a situação. Porque o ciclo aqui depois, o que vai acontecer na terceira? Vai ser igual com Jesus, o povo vai perecer. O povo que eu falo aqui, as pessoas que não têm... que não cometeram problema, injustamente. Por quê? Porque aquele que acatou ordem, aquele que começou o coração doido por causa de inveja, por causa de outras coisas. E aí você vai começar a ver os que são realmente que cometeram o problema serem soltos. Porque a maioria está tudo com o coração daquele jeito, está no oba-oba. Vamos continuar. Né? Vocês vai acostumando, tá, gente? Tem umas coisas que é diferente assim mesmo, e Deus sabe o propósito, né? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui nesse Jesus entregue aos soldados, tá? Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-se de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve o rei dos judeus. Então estava ainda até, né? Davam-lhe na cabeça como um carniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos e o adoravam. Depois o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificar. Simão leva a cruz de Jesus. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregarem a cruz. Obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo. Você já viu aquela situação assim, que dependendo do lugar que você está aí na hora, o negócio até para o seu lado, né? Mas não é esse sentido aqui não, é só para eu lembrar disso aqui. A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Tem muita gente que gosta de usar o símbolo da caveira, né? Não tem nada contra isso não, mas às vezes não sabe o que está fazendo. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então,
o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele. Para depois ainda vender, né? Tem gente que ainda faz assim. Lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Você sabe aí o que é a hora terceira? Vou pôr aí, tá? E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Jesus era judeu, você sabia, gente? Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ele era judeu e foi crucificado pelos judeus, né? Também. E você sabe que alguns, né, do povo judeu acham que até hoje que Jesus nunca veio, né? Por isso que tem uma situação doante aí, né? Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Então lá em Isaías 53:12 já tinha a profecia dessa situação, tá? E que cumpriu. Os que iam passando blasfemavam dele. Ó, o que estava escrito aqui no 7:21? Vocês guardaram aí? 7:21. Vou ler de novo. Avareza, as malícias, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os frutos dos homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o que esse povo estava aqui? Contaminado. Aonde que o inimigo vai atingir? No homem, nessa parte do coração. Pegou o código aí, a matemática? Pegou o código aonde que você tem que segurar o seu coração? Tá? Porque senão vai causar isso aqui. Tá aqui, ó. Os que iam passando blasfemavam dele. Ó, 7:21. Meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificás. Salva a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, escarnecendo entre si diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados os insultavam. Você imagina aqui, hein? Tudo que eles estavam fazendo, eles estavam tentando atingir aonde de Jesus? O coração, o emocional. Só que ele estava blindado, ele sabia do propósito dele. Então, se você souber do seu propósito com Deus, vou te ensinar, você vai orar, mas você vai blindar o seu coração. Porque aí, tudo que passar lá, você já vai identificar. Aquele rapaz lá, doidinho da internet, doidinho não, abençoado, né? Da internet lá, ou menino, agora não estou ficando menino mais, falou comigo 7h21, fala assim o código, nosso código, 7h21, 22 e 23, isso aí tá lá, eu tenho que segurar isso, certo? A morte de Jesus. Chegada a hora sexta, 3 horas depois, hein? Não é isso? Que hora terceira, 3 horas depois, 3 horas, não é isso? Vamos lá. Blasfemar, a tu destrói e retificar. No 15:25. 15:25. Hora terceira. Então, olha só para você ver. 3 horas de sofrimento. Só aqui.
do processo, só esse processo aqui, ó, 3 horas, com espinho na cabeça, sofrendo interrogatório, doidão de louco aqui, sendo condenado por inveja, 3 horas, 3 horas, quem consegue ficar 3 horas ali de tortura e sacrifício? Hora terceira até a hora nona, na hora sexta, né? De 3 a 6, 3 horas. 3 horas. 3 horas. Você consegue ficar 3 horas. O seu problema aí, quando a pessoa te xinga, você fica 3 horas na cabeça te falando? 3 horas, gente, 3 horas. Você imagina aqui, ó, vamos sentir aqui na pele. Eu não quero, nós não vamos sentir não, tá? Mas vamos imaginar aqui uma situação. 3 horas, você dentro de uma sala, né? Vamos dizer igual às vezes tem uns interrogatórios, né? Que a gente já viu aí. O cara, e aí, tá batendo, rindo de você, chacoteando, chamando você disso, chamando daquilo, e você lá, ó, caladinho. Por isso que o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, e nenhum inimigo os resistirá. Deus, ó. Vocês já viram essa música? Vou descontrair aqui o tiquinho, porque tá forte. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, e nenhum inimigo os resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, pois nenhum inimigo os resistirá. Hey, 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 hey. Nenhum inimigo vos resistirá. Amém? Por quê? O que acontece numa situação de guerra? A pessoa, ela passa por um interrogatório, ela passa por várias situações para abalar o emocional, e para abalando o emocional, ela acaba atingindo também a situação, a questão da degradação, uma situação degradante ao emocional e degradante à carne da pessoa, né? Vamos falar assim, ao corpo. Então, às vezes, enfio um negócio no dedo. Tem um filme que uma vez eu assisti lá de Punta Quinte, depois vocês verem, do escravo. Eles enfiavam um palito debaixo do... Nem como é que eu lembrei disso aqui? É Deus mesmo. Um palito debaixo da unha do cara, tortura. Por quê? Porque aquilo ali, ó, o que era? Aquilo ali ia gerar uma dor que ia chegar no cérebro, que ele ia mandar uma comunicação, ele ia tentar fazer uma reação. Como ele olhava e não tinha como reagir, ele ia tentar atingir o coração dele, o emocional dele. Então, quando você começa a ter o controle do seu coração, agora é a hora do moço vender o gás. Então, olha só. Quando tem uma situação, né, igual, por exemplo, às vezes a pessoa está no interrogatório ou está numa questão de guerra, existe uma, né, hoje tem alguns tratados com relação a isso, mas a pessoa não tenta fazer uma tortura emocional, às vezes, quando ela não consegue fazer físico. Então, o que acontece? Jesus, ele sabia, né, ele resistiu. Aonde que ele foi treinado isso? No jejum da carne, se ele machucar, né? Nos 40 dias lá, nós precisamos às vezes fazer isso, treinar nossa carne para que a gente seja mais resistente à dor. Treinar o nosso emocional, cuidado com isso, tá, gente, que eu estou falando, mas não começa a fazer bobagem não, mas só para vocês entenderem. Então, assim, a questão emocional, a mesma coisa. Porque se você tem uma resistência na carne, lá com jejum, né? Aí você
você vai... O que é o jejum? Para mim, uma das situações que eu vejo. Você começa a criar uma resistência na sua carne e você começa a alimentar o seu coração e o seu espírito. Aí você fica ligado no espírito. Você deixa o cérebro ficar por conta da dor e você está ligado no mundo espiritual. Um exemplo. E a sua mente aí fica blindada. Você fortalece. Não sei se eu consegui transmitir aqui algumas coisas para você. Não é só para você ficar emagrecendo, não é só isso não. É para isso. Então, Jesus já tinha feito jejum. Então, aquelas dores, ele conseguia... quase que eu falei uma bobagem aqui. Mas aquelas dores, ele sabia do propósito dele, então aquilo ali não atingia o coração dele, vamos falar assim. Aquelas agressões verbais, a mesma coisa. E isso, numa questão de guerra, a gente vê alguns filmes, vou falar aí do Rambo, que eles tentam colocar, muitas vezes eles colocam alguns astros aí de cinema, tomando espelho aqui como Jesus. Você sabia disso? Por quê? Porque ele foi o super-herói, o maior super-herói que teve, ele foi o maior Rambo que teve. Por quê? Nesse momento aqui, você pode... O Rambo espelhou nele, porque ele estava aqui e ele ficava assim... Você lembra do negócio do Rambo que eles passam? Ele joga ele dentro de um poço assim, e ele começa a resistir, e aí depois sai e tal, aquele negócio todo mundo aplaude, mas ninguém está aplaudindo nosso Jesus dessa resistência. Olha a resistência que ele teve aqui, de tortura, e ó, caladinho. Então eles querem colocar um astro às vezes, mas esquece do nosso maioral aqui, que é o nosso Jesus. Ele foi o maior cara aqui, ele é o cara, vamos falar assim, né? Sem blasfemar, sem nada, mas não é o Rambo lá que foi o cara de resistir, não. Quem resistiu foi o meu Jesus, foi o nosso Jesus aqui, porque ele... Olha para você ver a tortura que o cara tomou aqui, gente, e a dor. Vamos continuar, né? Então, por isso que ele é o nosso general, o marechal, o rei dos reis, tudo que você quiser, do teto aí é ele. Porque ele é tremendo, certo? Então, vamos lá. A morte de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas, toda a terra até a hora nona. Então, olha só, 3 horas começou o problema, a tortura, até 6 horas e até 9, 3, 6, 9. Tem um Tesla que explica uma situação aí também, né? Então, vamos lá. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, ficou 3 horas escuro. E aí, praticamente 6 horas, ele em sofrimento, né? A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre. É muita ruindade, né? Por isso, gente, vocês não podem ficar na pilha dos outros, não. Desculpa a expressão aqui, porque tem hora que né? Você vê que às vezes tem algumas situações aí que a gente começa a ver, às vezes com cachorrinho, com coisa, junta todo mundo e vai naquela oba-oba ali, e a pessoa vai subindo coisa do coração dela, tão coisa, que depois ela nem vê o que ela fez, né? Então não tem, fica mais sereno aí algumas atitudes, emocionais inclusive, porque senão você vai fazer bobagem, vai ficar... O cara podia ter ficado quieto, foi caçar, botar a esponja de vinagre na boca de Jesus, aí pra você ver. E pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: veja se Elias vem tirá-lo. Deixa chacoteando ele ainda. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Vou falar com vocês. Controle emocional, nesse momento agora. Por quê?
pensa o seguinte, que ele fez isso aqui, vai gerar gera um sentimento no coração da gente de um tanto de coisa aqui. Mas eu vou te mostrar, vou te ensinar a pensar lá na frente. Nós só estamos aqui hoje, fazendo essa leitura. Você na sua casa vendo, onde você estiver, por causa que ele passou isso aqui. Então fica feliz por ele ter passado isso por nós e resistido. Esse cara aqui, cara, ele é meu herói. Ele é seu herói também? Ele é meu herói. Porque ele é o cara. Porque ele é forte. Ele tem controle emocional, ele tem controle de tudo, ele é tudo. Ele é o sabe? Pensa pra você ver, a gente às vezes fica aí idolatrando um super-herói, põe uma capa que voa, põe isso, é da Kryptonita, o outro é do Rambo, o outro tal. Esse cara aqui, esse pessoal aí tá copiando ele, só que, entendeu? Só que eles não tinham um propósito. O propósito deles, às vezes, é para desviar a atenção dele. Mas esse aqui, ele teve propósito. Ele cumpriu a missão. E está vindo agora para resgatar a gente. Certo? Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário, aí vem, rasgou-se em duas partes de alto a baixo. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e trazer seu nome santo. Não é assim? Eu esqueci a letra aqui. O véu rasgou e te dá o louvor que é devido. Então estamos nós aqui. Acho que eu confundi as letras aí, mas tá abençoado. Então o véu separou, o véu que separava o acesso, não é isso? O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e de José e de Salomé. Você imagina Maria ali, vendo o filho dela, ela também sabia do propósito dela aqui. Você imagina uma mãe, tem hora que passa na televisão aí, ó, né? É muito engraçado. Às vezes a pessoa passa na televisão que a mãe entrou dentro do rio para salvar o menino por causa de um jacaré, e essa mãe aqui, que teve o controle emocional, o coração e tudo, às vezes o pessoal quer falar mal. Ah, tanta hipocrisia, né? Por quê? Por que será que tem essa hipocrisia? Por causa da soberba, de a minha religião é melhor do que a sua é melhor do que a minha, e por isso que eu fico desrespeitando você de uma coisa ou outro, é por causa de loucura, é por causa de dolo, malícia, avareza, qual que é o adultério, o que é? Né? Maus desígnios, por que você não respeita? Né? Cada um tem as pessoas que têm mais assim, que vê o propósito de cada um aqui. Tem muitos que às vezes falam: nossa, Abraão, Davi, rei Davi, blá, mas e a Maria aqui, gente? Imagina uma mãe vendo um filho que cuidou pequenininho. Quem é mãe aí sabe, você vê o filho pequeno que você cuidou com tanto carinho, tá fazendo bem para os outros, foi coisa, e aí vê uns caras, uns malditos desse aqui fazer um negócio desse. Que ela também, se você for pensar, ela teve aqui uma
uma sabedoria, ela sabia do propósito dela, foi uma, né? Ela foi uma santa. Pensa para você ver. A mulher concebeu o cara como uma virgem, naquele tempo, que ainda as mulheres casavam muito cedo. Então, querendo ou não, para as menininhas da igreja aí vão falar assim, né? Que estão contra o que eu estou falando, mas peraí, né? Ela foi digna de muita coisa. Não estou falando que quem fez ou que não fez está errado, não, mas eu estou falando que ela foi um propósito. E conseguiu segurar emocionalmente, segurar, é o que nós vamos ter que fazer hoje. Nós vamos, para a gente seguir Jesus hoje, nós vamos ter que saber do propósito, porque senão nós não vamos aguentar. Se ela negar Jesus ali, né? Por exemplo, muitas pessoas vão estar naquela situação como Madalena, como Maria, né? Que elas não vão negar, elas vão estar lá, sabe que é mãe, sabe que é filho, podia ter tirado ela também. Um exemplo, esses caras aqui, os que andavam com ele estavam ali na hora, tinha tudo cascado fora, né? Não estou falando. Então, assim, às vezes, tem hora que muitas vezes a pessoa vai cascar fora. Agora, a pessoa que ficou lá vendo e sofrendo até o risco de também ser punida, e por ser mãe, ver um filho naquela situação, hoje tem uns caras aí que eu aposto com vocês que a mãe de Barrabás, quando ela foi, eles prenderam ela arrumou um barraco danado na porta da cadeia lá. Desculpa falar desse jeito, mas pensa pra você ver. Tem quantas mães aí que sabem que o filho fez um tanto de coisa, por quê? Porque ela é mãe. Agora você imagina a mãe de um cara que está sendo injusto. Que sofrimento que tem. O que vai fazer? Né? Na verdade, vocês entenderam aqui? Então, é forte, gente. Tem que tirar o chapéu para essa mulher aqui, sim. Tem que tirar o chapéu, sim. Você pode falar comigo, pode me excluir, pode fazer o que for, mas eu não vou deixar de dar honra a quem tem honra. A glória é de Deus, mas essa mulher é uma mulher de honra. Maria é uma mulher de honra. Maria foi santa, tá? Você pode falar aí que for, que isso aí, não interessa. Eu tenho isso na minha cabeça e Deus está falando comigo, só se Deus quiser tirar isso, mas eu não vou me calar daqui não. Se você está com o seu coração aí com soberba, porque você na sua religiosidade não teve uma pessoa, né? Você teve Abraão, Davi, Jacó, José, teve um tanto aí que você gosta dele, mas você, por quê? Você é machista? É por isso, né? Deve ser porque você é machista, porque você não reconhece a Maria, mas reconhece Davi, reconhece outros. Olha só, você está lá no tempo atrás que não contava as mulheres nem as crianças. É por isso que está com esse trem na sua cabeça. Vamos parar, gente, vamos parar. Né? Esse trem aqui é muito doido mesmo. Não é louco, não, é doido. Doido por Jesus. É uma coisa muito... Não entra na minha cabeça. Vocês desculpam ficar nervoso aqui. É até bom que a gente solta um pouco. Mas não entra. Graças a Deus. O meu coração vê que é uma mulher pura, uma mulher... Agora, a cabeça do homem, ele quer entrar para o lado de defesa de uma coisa que... Ué, se um homem, um filho, né? Só quem é mãe sabe, o cara a mãe vê um filho ali, ela fez tudo por ele, estava ali junto, então uma série de coisas. Gente, se a mulher do fluxo de sangue, se Jesus deu autoridade para os discípulos, certo? De curar, de libertar, de fazer, e eles às vezes na hora que ele não estava com ele, se a mulher das vestes, que tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada, Maria, que era mãe dele, é o que então? Depois que ficava com ele ali toda coisa. A glória é de Deus. Mas você acha que ela não era, que concebeu, você acha que ela também não tem, ou não tinha, uma coisa sobrenatural de Deus? Pera! Nós acreditamos no Moisés levantando, a lei de Moisés que levantava o cajado lá e fazia água. Agora a mãe não vou nem discutir com vocês não, porque aí eu acho que tem
uma distorção na situação. A gente tem que respeitar. A Bíblia fala a questão de idolatria. Então, o que acontece? Dá honra a quem é de honra, glória a quem é glória. Correto? Então, uma coisa é você não concordar, uma coisa é você querer dar o mérito para um, mas você não precisa de tirar o mérito e a honra do outro, não. Porque o que ela fez, o nome dela está aqui. O nome dela está aqui na Bíblia, o seu não está. Então, a maioria das pessoas, né? A mulher de Ló, você não sabe o nome dela. Correto? Tem nada a ver. Por quê? Porque ela não tem, mas o dela está aqui. Ela fez. Né? Então, eu vou parar por aqui, porque eu acho que vai ser melhor, porque não vai edificar isso aqui agora. Nós estamos falando de Jesus, dos líderes, do coração, não é assim? Da onde que o povo, da onde que o 7:21 lá, que é o Marcos, que é aonde que o povo cai na questão do coração, que tem em Jesus aqui o equilíbrio emocional. Nós estamos conversando entre a gente aqui com relação a isso. Né? Você vê que a gente fica um pouco com o emocional abalado com relação a essa inversão de valor. Não é inversão de valores, é o critério sem critério. Vamos falar assim, igual nós estamos falando dos nossos líderes lá. Agora já está aqui, ó. Os líderes governamentais, os líderes espirituais. Então, quando o coração está corrompido, o que aconteceu lá atrás? A pessoa, ela começa a punir os outros por causa do coração. Então, vamos analisar o coração das pessoas que estão assim. E para a gente, o que quando a gente lê isso aqui dá uma revolta. Mas nós vamos manter a paz. Então, vamos entrar num acordo, né? Que a gente precisa de oração, libertação, ter o coração como uma criança, para que a gente não possa ficar com essas doutrinas que veio, não sei de quem, de qual coração que veio aí, seguindo uma coisa que não faz sentido, né? Algum critério que não faz sentido. Então, por isso que eu acho que é uma hipocrisia. Você falar comigo, alguns falar comigo da questão de Davi, né? E de outros, e a Maria, que mãe de Jesus, você fingir que não está vendo, tá? O sepultamento de Jesus. Aqui, ó, eu não li o anterior. Vamos lá. Estavam também, eu vou ler aqui de novo, o 15:40. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido por ele para Jerusalém. Até falar uma coisa para vocês aqui, ó. Comprei uma Bíblia, vai chegar amanhã ou depois, da tradução original, porque aí você vai ver que essa passagem aqui na Bíblia Católica, vamos falar assim, ela está falando totalmente de outra forma. Essa aqui eu acho que ela é evangélica, certo? Então eu vou pegar a original, porque aí não tem nem Cruzeiro, nem Atlético, nem Flamengo, nem Vasco e a coisa. Para não ter distorção, doutrinas aqui incrustadas desse trem aqui e ficar alguém chateado. Pode ser? Então já ontem, graças a Deus, eu estava lá, vendo um negócio para mim, eu falei, agora não tem essa situação mais. Né? Que aí vai ser o original mesmo para a gente ler. Pode ser? E se quiser, um dia pode colocar aí no comentário, que eu repito essa leitura aqui, se alguém sentiu ofendido, alguma coisa que tá parcial, nós não estamos aqui para dividir reino. Não quero dividir reino de ninguém. Certo? Não quer dividir, não é para criar confusão, intriga, isso não é coisa de Deus. Nós estamos aqui para trazer a paz, fazer a modelagem do nosso Jesus, né? Fazer a modelagem das pessoas aqui da Bíblia, aprender que foram pessoas segundo, né, o coração de Deus. Pode ser?
foram usadas por Deus. Então a gente verificar o que essas pessoas fizeram ou fazem e que a gente também, que está passando por aquilo, pode fazer. Pode ser assim? Então tá bom. Então vamos lá. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido. Admirou, 6 horas lá sofrendo, cara, filha da mãe, né? Gente, cada um tem um tipo sanguíneo mesmo, né? Por causa do coração, você já reparou? Cada tipo sanguíneo tem um temperamento, porque cada um reage de um jeito, né? Uns vão chorar, outros vão ficar com raiva, outros vão, né? Mas Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrer, muito tempo que ia morrer. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, Maria, mãe de Jesus, observaram onde ele foi posto. Amém? Foi edificante para mim poder transbordar aqui essa fala, né? O que eu penso, o que eu, né? Sem heresia aqui, sem querer falar, defender um ou outro. Eu acho que a gente tem que falar aqui a verdade mesmo. Eu estou disposto, se teve alguma coisa que eu ofendi alguma pessoa, a me retratar. Se estiver fora daqui, eu não vou fazer, tá? Se for coisa daqui que eu errei, eu estou para corrigir, porque igual eu estou falando, eu estou aprendendo, eu estou, de certa forma, me abrindo meu coração com relação a algumas coisas que me dão insatisfação dessa hipocrisia religiosa, tá? Porque o Jesus, ele fez tanta coisa, ele sofreu tanto aqui, soube controlar, e agora, por causa de algumas coisas do coração, as pessoas estão discutindo que são os nossos irmãos. Então, eu não quero entrar em briga de irmão, eu não quero entrar em briga, discussão. O que eu vou poder, né? O que eu posso fazer é a gente não ficar aqui como neutro, no sentido de não tomar partido nem para um lado nem para o outro, e falar os fatos. Daí, cada um pede a Deus direção, sabedoria, o Espírito Santo, discernimento, que é toda leitura nossa a gente pede a direção do Espírito Santo, para que a gente tome, para que ele fale para nós a verdade, correto? Então, nós não podemos ir igual esse povo, e todo mundo para um lado, e todo mundo para o outro, porque às vezes nós estamos condenando os nossos irmãos aqui. Nós não temos que pôr o irmão na cruz, não. Nós temos que entrar, fazer uma turma aqui para não deixar esse povo fazer isso mais. Que não vai fazer, eles não vão ter a chance de fazer isso mais, né? Amém? Glória a Deus.